pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com meu amigo Dario Hernandes e a gente vai conversar hoje sobre um tema muito legal. Vamos falar um pouquinho sobre maturidade. O que que Deus espera de nós como seus filhos? Eu, particularmente, fico muito feliz quando eu vejo meus filhos crescendo, desenvolvendo, e eu acredito que o coração de Deus também tem essa expectativa, que a gente cresça, que a gente evolua. Vamos falar um pouquinho disso então, Dario? Vamos lá. Cara, a gente tá muito chique aqui, tá parecendo aquele programa de frente com a Gabi. Dario, uma cor. Uma cor. É lilás. Lilás. Um time. Um time, São Paulo. Opa! Um hobby. Leitura. Olha aí. O cara todo espiritual, né? Tirando a parte de São Paulo, tá tudo certo. Beleza, Dario. Cara, vou começar te fazendo uma pergunta. Por que a gente precisa amadurecer na fé? Assim, e junto com essa pergunta, eu queria que você também respondesse o que é amadurecer na fé. É deixar de chorar? É deixar de sentir arrepio? Né? O que seria isso? Por que a gente precisa amadurecer e o que é amadurecer a fé? Eu vou falar de dois aspectos, talvez de dois braços da importância da maturidade, não é? Legal. Seguindo a linha de raciocínio da Escritura de que Cristo vai governar através de nós, sem maturidade não se exerce governo em plenitude, não é? Seja autogoverno com relação à vida ou algo que você vá a governar no sentido de administrar, não é? É dizer, conjuguemos governo com administração. Entendi. Ok? Então, se não há maturidade, não seremos achados bons administradores. Deus não pode confiar a você algo, né? Exatamente. E o segundo braço, a importância da maturidade é que se não amadurecemos, não vamos a poder usufruir ou desfrutar de tudo aquilo que o Pai já nos deu através de Cristo Jesus. Como disse o apóstolo Paulo aos Gálatas, não é? Enquanto o herdeiro é menino, ele é dono de tudo, mas ele não pode usufruir de tudo. Você mesmo não pode ter acesso, né? Claro, e não pode usufruir, não é? Não pode desfrutar. Então, maturidade é importante para administrar, para governar tanto a minha vida como aquilo que Deus vai me confiar. E segundo, a maturidade me encaminha para eu poder usufruir, desfrutar de tudo aquilo que Deus já me deu através de Cristo Jesus. Legal, muito bom. Cara, e muita gente fala assim que, cara, eu tô maduro agora, então eu não preciso ficar lá na frente levantando as mãos. E sou um cara maduro agora, não preciso ficar chorando e tudo mais. E esses dias eu fui pego assim pelo Espírito Santo, cara, num choro compulsivo, sabe? A gente estava numa conferência e, cara, a voz de Deus veio tão forte, eu chorava tanto, e a ponto de eu ter que me jogar no chão, né? E eu sentia assim tanta alegria no coração de Deus, como se ele estivesse falando assim: eu preciso que você esteja nesse lugar também, né? Não é só se mover por aquilo que eu sinto, é me mover pela fé, mas também me permitir ser sensível, né, à voz de Deus, né? Comenta um pouquinho sobre isso, Dario. Como encontrar, cara, esse equilíbrio, né? Porque às vezes as pessoas acham que o chorar, o pular, o cantar, o gritar tem a ver com imaturidade, né? À medida que eu vou crescendo, parece que eu não preciso mais dessas coisas. Só que os meus referenciais, eu vejo que eles conseguem manter um equilíbrio, cara. Uma sensibilidade à presença de Deus e, ao mesmo tempo, uma vida muito, muito correta, assim, muito que eu não preciso sentir algo para me mover. Sim. Eu defino, se podemos chamar assim, o maduro é aquele que discerne ambientes e sabe corresponder a esses ambientes, não é? Então, eu cito o exemplo que para ir, por exemplo, num fórum, não é? Você não vai de bermuda e chinelo. Nem entra. Nem entra, tá entendendo? Você tem que ir vestido de maneira social, não é?
Na praia, você não pode ir vestido socialmente. Você tem que ir com chinelo, na bermuda. Eu já vi uns crentes já tentando ir para a praia de terno. Mas não é o ideal, tá entendendo? Sim. Então o maduro, ele discerne o ambiente no qual ele está. Discerne como ele se comportar nesse ambiente. Agora, o que a gente não podemos conjugar como maduro, aquela pessoa que não tem emoções. Sim. Por muito tempo a gente escutou assim, essa é uma pessoa almática, não é? Se guia pela alma, é muito sensível na sua alma. E eu costumo dizer que a alma não é má, ela é boa. Porque se fosse má, Deus não nos daria uma alma, não é? Mas essa alma se deformou, não é? Pelo pecado e pelo governo do velho homem na nossa vida. Então ela precisa ser trazida agora para o senhorio de Cristo. Sim. E ela precisa voltar à forma original. Então, respondendo à tua pergunta, um maduro continua, chamamos assim, se emocionando quando ouve a voz de Deus. Sim. Quando Deus, ele percebe, não é, a presença de Deus em um local, ou em seu quarto, ou em um momento determinado. Não tem nada a ver com a parte emotiva, mas tem a ver, a maturidade tem a ver com conhecer de maneira profunda o Deus que nós amamos, servimos por amor, não é? Então, uma coisa não anula a outra. É claro também que se só emoção, não é? Pode... Em outro extremo, né? Em outro extremo, exatamente. Então, a emoção precisa acompanhar esse desenvolvimento da minha fé, da minha vida espiritual. Mas uma coisa não é contrária à outra, não é? Continuamos nos emocionando, chorando, nos quebrando, nos humilhando diante da presença do Senhor. E isso pode ser alguém com muita maturidade, mas ele está sujeito e submisso, não é? Legal. À vontade do Senhor e discerne nesse ambiente para fazê-lo. Legal, muito bom, cara, que você está falando sobre essa analogia com a roupa, né? Eu percebo exatamente isso. Teve uma estação, né, que eu realmente fui para a Bíblia, assim, eu fui para teologia, e foram 2 anos onde eu percebi que Deus deu uma ênfase para que o meu coração realmente focasse no estudo da palavra, né? E por muitas vezes a gente ouviu assim, não vai estudar teologia não, porque a letra mata, né? Mas o Espírito Santo que vivifica. E eu percebo, Dario, uma coisa muito errada quando as pessoas falam sobre isso, porque você não tem como amadurecer sem as Escrituras. Sim. Né? O apóstolo Paulo, ele está tentando ensinar a igreja em determinado momento, e ele fala assim, eu nem tenho como avançar no meu ensino com vocês, eu queria trazer uma comida sólida, mas vocês ainda precisam do leite espiritual, né? Vamos falar um pouco então sobre essa questão de como a Bíblia é esse alimento que amadurece o nosso espírito. Cara, esse é um ponto muito interessante. Você tocou em um texto, certo, que ele é mal interpretado, não é? Uhum. A letra mata e o espírito da vida. Mas não se está referindo a estudar a escritura. Exato. Mas se está referindo a que a lei não se manifestou em vida, mas trouxe morte, não é? Sim. Mas Cristo Jesus, não é? Depois da cruz, ele é o espírito, não é? Exatamente. Ele foi declarado espírito vivificante e ele nos trouxe vida, não é? A vida de Deus se manifesta no indivíduo. Então, você que tinha medo de estudar a Bíblia, não, achando que você ia perder, apagar o espírito, caiu sua casa. Agora você entendeu que você tem que mergulhar na palavra com tudo que você tem. E esse é o primeiro ponto. Esse texto não diz isso que os antigos... Eu comecei a estudar teologia no Chile com 16 anos. Foi meu primeiro módulo, parece que eu fiz. E os antigos me diziam isso, cuidado, porque a letra mata, mas é o espírito que dá vida. Com o tempo eu percebi que não era bem aquilo que o texto estava dizendo. A segunda coisa, Daniel, é que, por alguma razão que talvez não vou saber explicar, Deus encapsulou no verbo comer o desenvolvimento da vida espiritual. De Gênesis a Apocalipse,
certo? Todos os livros estão regados ou a comer algo ou não a comer, não é? Um primeiro exemplo é: não comerás, de todas as árvores podes comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não podes comer. E o homem comeu, e a espiritualidade dele se atrofiou. Sim. Então, Deus atrelou o verbo comer ao desenvolvimento da vida espiritual. A Escritura fala do pão que descia do céu, que Israel se alimentava. Fala do cordeiro, o cordeiro que era comido na Páscoa. Todas as festas de Israel eram regadas a comida. Ok? Então, a Escritura me aproxima dessa comida, por assim dizer. Cristo é o pão que desceu do céu. Sim. E através da Escritura, eu me alimento de Cristo para fortalecer ou desenvolver a minha vida espiritual. Então, ter esse contato com as Escrituras, não de maneira intelectual, mas com o objetivo de conhecer a Deus. Porque às vezes a gente confunde conhecer a Deus com conhecimento. Há pessoas que têm conhecimento, mas não conhecem a Deus. Não é? Então, quando falamos de conhecimento, não falamos de intelectualidade. Deus não está interessado em que nós saibamos histórias bíblicas. Deus não está interessado em que nós decoremos versículos bíblicos. Esse não é o interesse de Deus. Mas Ele nos deixou a Escritura para que, através de Cristo, nós possamos conhecer ao Deus que nos amou, que nos salvou, certo? Amém. E que nos entregou uma tarefa, uma missão. Então, é de vital importância que um filho de Deus nascido de novo tenha consciência destas dinâmicas de desenvolvimento. E uma delas é o estudo profundo, poderíamos chamar assim, de dedicação com as Escrituras. Isto é de vital importância, porque senão não vamos sobreviver ao mundo que vivemos e não teremos condições de corresponder à expectativa de Deus para com nossas vidas. Exatamente. Eu percebo Jesus no deserto, né, sendo levado pelo Espírito Santo para aqueles 40 dias de batalha, e ele face a face com Satanás ali. O entendimento das Escrituras fazia com que ele não caísse nas propostas do diabo. E interessante que Satanás usava a própria Bíblia para tentar convencer a Jesus de fazer alguma coisa, e Jesus então vinha com uma outra interpretação da palavra, que era a palavra da verdade, e desfazia aquilo, né? Dario, eu só estou interrompendo, claro. Daniel, esse exemplo é muito bom, porque você colocou, o inimigo conhecia a Escritura, com certeza, mas Jesus conhecia a Deus, ao Pai. Me está entendendo? Então, sim, muitas pessoas dizem assim, não, há que conhecer a Escritura. É claro que há que conhecê-la, mas o objetivo não pode parar em conhecer a Escritura, porque o inimigo a conhecia. Exatamente. Mas Cristo Jesus conhecia ao Pai, conhecia a Deus, e ele podia não reinterpretar, mas interpretar de maneira correta e contrarrestar o poder do inimigo que queria seduzi-lo ou tentá-lo com a própria Escritura. Então, esse exemplo é fantástico, muito importante. Cara, muito bom que você falou. Cara, e eu até percebo pessoas que conhecem a Bíblia, conhecem a teologia, mas parece que a vida de Deus não transformou, né, o seu coração. É como se fosse um profissional da Bíblia. Ele Sim. conhece a teologia, mas ele não tem isso que você falou, o conhecimento de Deus. O que seria isso, Dario? Por que você acha que existem pessoas que conhecem as Escrituras, mas acabam não vivendo elas e não amando o Deus das Escrituras? Talvez eu poderia responder dizendo que a árvore do conhecimento do bem e do mal também tem conhecimento. Sim. Então, esse conhecimento é um conhecimento intelectual. Agora, Deus não nos pede necessariamente um conhecimento intelectual. Talvez podemos começar por esse conhecimento intelectual, mas esse conhecimento intelectual precisa nos levar a conhecer o Senhor, Isso. que é por contato, por convivência, por passar tempo juntos, não é? Que aí entra a comunhão de se sentar à mesa com o próprio Cristo, não é? Lucas 24, os discípulos caminham a Emaús, quando eles se sentaram à mesa, ele partindo o pão, não é? Os olhos deles foram abertos, não é? E o entendimento foi ativado. Então,
Há pessoas, como declarei anteriormente, conhecem as histórias bíblicas. Conhecem Abraão, conhecem Davi, Daniel na cova dos leões, mas não conhecem ao Deus da Bíblia. Então a gente precisa transitar, não é? E um fator ou um detalhe importantíssimo para mim é aquilo que Paulo disse, que nós temos a mente de Cristo. Então, às vezes, nós tratamos de entender a Escritura não com a mente de Cristo, sino com uma mente humana, com uma mente carnal. E o apóstolo Paulo disse que isso não funciona. A los Coríntios ele diz que as coisas de Deus se entendem pelo Espírito de Deus, se manifestam com sabedoria divina, não é? Não com sabedoria humana. Sim. E aí no final, capítulo 2, verso 16, ele vai dizer, logo nós temos a mente de Cristo. E eu exemplifico a mente de Cristo como o sistema operativo da vida de Deus. Então, todo computador é uma máquina poderosa, mas tem que ter um sistema operativo, porque senão não funciona. Exatamente. Eu só tenho a máquina, não é? Então, a mente de Cristo é o sistema operativo da vida de Deus que me leva a acessar aquilo que Deus me entregou através de Cristo Jesus. Muito bom. Então, você me diz assim, mas há pessoas que têm conhecimento, mas não têm vida. Só tem conhecimento intelectual. Não conhece a Deus, porque o conhecer a Deus me empodera para poder colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo do próprio Deus. Isso, muito bom. É pedir o auxílio do Espírito Santo na leitura, né? Com certeza. Eu acredito que a Bíblia ela não foi escrita nem para mim, nem para você. Né? O texto ele foi alvo daquelas pessoas, Sim. Né? Daquela época. Eu acredito que o apóstolo Paulo, o Pedro... o Tiago, ao escrever as suas cartas, as suas epístolas, eles não tinham ideia de que 2000 e tantos anos depois nós estaríamos nos edificando com aquilo. Porque eu acredito que eles tinham no seu coração que a volta de Jesus era muito eminente. Sim. Né? Então, se a gente lê a Bíblia apenas para um conhecimento teórico, né? Sem o auxílio do Espírito Santo, a gente realmente pode entrar só num conhecimento que não vai gerar tanta vida assim. Tem um exemplo muito legal, Dario, que é assim, vamos supor que você gosta muito do Neymar, você é fã do Neymar ou do Cristiano Ronaldo, e você então pega a biografia daquele cara e você vai ler quantos gols que o Cristiano Ronaldo fez, você vai saber que recentemente a esposa dele perdeu gêmeos, você vai saber quantos filhos ele tem agora, se ele vai continuar exercendo a carreira dele como jogador até quanto tempo, você vai saber vários dados sobre ele, mas é uma experiência totalmente diferente quando alguém te pergunta assim, e aí, você conhece o Cristiano Ronaldo? Você vai dizer, cara, eu conheço a biografia dele, conheço a história dele, tenho muito conhecimento técnico sobre ele. Você já tomou um café com ele? Nunca. Né? Então eu acredito que essa perspectiva de conhecer, de não apenas ter um contato, de um dia tirar uma foto com aquela pessoa que você admira, mas de conviver, de ser convidado para entrar na casa, de dormir lá e de passar a morar junto e de passar a ser a mesma família, né? Isso se aplica também talvez no próprio casamento. A gente, enquanto está namorando, a gente está apaixonado pela pessoa, conhece em parte. Sim. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Né? Depois, cara, que você fica noivo, a relação ela vai se amplificando, porque você já começa a falar sobre o futuro, as finanças já começam a ser quase que dos dois. Aí depois que você casa, que é o caminho sem volta, que Deus abençoe todos os casados, tô brincando. Mas, cara, é impressionante. Eu tenho 15 anos de casado e eu conheço a minha esposa a cada ano que se passa, cara. Eu vou redescobrindo, Sim. Né? E eu vou passando... Claro, com Deus isso não acontece, porque Ele nunca muda, só a gente muda. Mas a pessoa muda também, Dario. Né? Eu olho para minha esposa, ela não é a mesma pessoa de 15 anos atrás em alguns aspectos. Ela cresceu muito, amadureceu muito, mudou muito. E isso acontece comigo também, né? Então, eu acredito que é aquela coisa que o Oséias fala, né? Conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Né? Dario, quais seriam os sinais de um filho de Deus que é maduro?
Eu gosto de usar um texto do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo número 13. Paulo diz aos Coríntios: quando eu era menino, não é? Pensava, falava e sentia como menino, mas agora sou homem, não é? Sou maduro. Então, eu costumo dizer de que essas três expressões são muito interessantes, porque o maduro, o imaturo, ele fala sem pensar. O maduro pensa antes de falar, e se ele achar oportuno, ele fala. Mas se ele não achar oportuno, ele fica em silêncio. Então, como que essas três palavras, pensar, ou sentir, pensar e falar, se invertem na vida do maduro. Então, ser maduro é alcançar sabedoria. E sabedoria, certo, é saber administrar aquilo que nós conhecemos de Deus no sentido de colocá-lo em prática na nossa vida diária. Não é? Dizer, maturidade não é porque você conhece a Bíblia, os livros da Bíblia, ou porque você fala em línguas na sua igreja. A maturidade vai ficar clara como você se relaciona, como você convive com as situações da vida, como você convive com as pessoas que estão ao teu redor, não é? Se situações ou sentimentos, como te afetam as situações e os sentimentos, não é? Um imaturo às vezes termina sendo alguém que está exposto a uma gangorra de emoções, não é? Um dia está bem, um dia está mal. Se ele está bem financeiramente, ele está bem, mas se ele passa por uma crise, não é, ou financeira, na família, no matrimônio, ele já está por lá embaixo. Não é? Então, o maduro poderia ser sinônimo de alguém que se mantém estável, indiferente de lo que está acontecendo ao seu redor e muitas vezes indiferente de lo que está acontecendo na sua própria vida, em seu interior. Não é? Paulo diz para que não sejamos como uma vara, por assim dizer, levada de um lugar para outro, ou uma criança que é seduzida ou enganada, certo, por alguém com astúcia, não é? Então eu acredito que o maduro, ele aprende a conviver melhor, chamemos assim, com as situações, com as circunstâncias e com as pessoas que o rodeiam também. Porque eu acho que você vai conviver comigo, às vezes não é muito fácil conviver com as pessoas, não é? Sim. Escutávamos o final de semana, acho que foi o Marco Brunet que dizia, não é? Se relacionar pai e filho, joia, não é? Eu e Deus. Agora, relacionar-se irmão com irmão, a coisa complica, não é? Davi teve problemas com seus irmãos, José teve problemas com seus irmãos, Jesus teve problema com seus irmãos. Então, o maduro vai aprendendo em Deus a conviver e a ter relações interpessoais saudáveis. Legal, muito bom. Eu estou lembrando aqui, Dario, até de uma mensagem sua, que você fala sobre as parábolas, né? A parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e depois do filho perdido. Sim. Né? E é muito legal como você fala esse processo, né? Onde você vai transitando desse lugar de ser ovelha, de ser moeda e de ser filho. Né? E eu acho bem legal quando você fala sobre essa questão da ovelha, que a ovelha, Jesus, lógico, a parábola ela não deve ser interpretada assim, a gente só está aplicando, né? Jesus foi buscar aquela ovelha perdida e ele se alegra, né? O bom pastor, não Jesus, né? O bom pastor foi buscar aquela ovelha, ele se alegra e chama seus amigos. E ali você fala sobre esse tempo onde nós precisamos do cuidado, né? Da igreja local. Nós precisamos do discipulado, nós precisamos que alguém ore por nós, nós precisamos que alguém até mesmo interprete a Bíblia para nós, porque a gente está vendo a palavra de Deus, mas não está compreendendo. Então, um pastor, um discipulador, um amigo, alguém que está mais avançado no relacionamento com Deus te ajuda. Mas é um problema quando você estagna nesse lugar, né? Com certeza. Então, fala um pouquinho sobre isso aí. O que a gente precisa entender é se a gente relacionar o processo de maturidade com o desenvolvimento biológico, emocional e psíquico de um indivíduo, a gente poderia relacionar três etapas, não é? Por alguma razão, o processo de maturidade está relacionado com três etapas dentro da escritura, não é? Então, se a gente relacionar com o desenvolvimento do indivíduo, a primeira etapa corresponderia à primeira e à segunda infância.
A segunda etapa, a adolescência e juventude, e a terceira etapa, a idade adulta de um indivíduo. Então, o problema não é ser criança. Eu fui criança. Você foi criança, não é? Quem nos está ouvindo também foi criança um dia, não é? Então, o problema não é ser criança. O problema é permanecer no estágio de criança. E isso é o que nós precisamos entender. Essa expressão, certo? E com isso não quero dizer que está errado, mas que se nos inculcou por muito tempo que nós somos ovelha e nós permanecemos ovelha o resto da nossa vida, essa história glamurosa nos prejudica. Porque eu não posso permanecer ovelha o resto da minha vida. Eu preciso, certo, nessa aplicação de Lucas 15, não é? A ovelha Sim. perdida, a moeda perdida. Eu preciso me tornar filho. Eu já sou. João 1,12 diz que sou filho, mas agora preciso me tornar um filho maduro, porque a criação clama não por um filho imaturo, mas por um filho maduro. Então, o problema está quando eu estaciono, não só na primeira etapa, na segunda também posso estacionar. E aí entra o texto que me parece que você citou de Hebreus 5, não é? Quando o apóstolo disse, eu tinha um tema, mas percebo que vocês não têm maturidade para esse tema. Por quê? Porque vocês se tornaram tardios para ouvir, lentos para aprender. Deveriam estar comendo comida sólida, mas vejo que ainda precisam de leite. Esse povo tinha estacionado em uma etapa, não é? Sim. E é muito importante viver intensamente cada etapa. Não posso permanecer criança. Preciso avançar em uma ilustração para a adolescência e para a juventude, para chegar à etapa adulta. É interessante entender que quem precisa amadurecer é a minha alma. E minha alma tem muitas áreas. Eu costumo dizer que para entender ou para ilustrar a alma, a gente poderia relacioná-la com um mapa do Brasil. Certo? O Brasil tem 26 estados, se não falha a minha memória, mais o Distrito Federal. Temos áreas prósperas e áreas muito carentes, estados muito carentes. Estados muito verdes, com muita vegetação, como o sul do país, não é? E extremo norte muito seco, muito árido, não é? Então, assim é a nossa alma. Há áreas que precisam mais da vida de Deus, mais de Deus em nossa vida. Então, o processo de maturidade vai se estender o resto da nossa vida. Ninguém pode dizer assim, eu estou completamente maduro. Talvez em uma área eu esteja maduro, mas outra precisa, certo, se submeter a esse processo. Permanecer em um estágio pelo resto da vida é complicado. É muito Cara, complicado. eu posso falar isso com propriedade, né? Assim, para quem não conhece a nossa história, eu sou pai da Laila. Sim. A Laila tem paralisia cerebral, ela tem 10 aninhos de idade, e a paralisia cerebral, ela danificou muito a área do desenvolvimento. Hoje nós estávamos falando sobre isso, né, Dario? Sim. Hoje a minha filha vai numa escola, ela estuda com crianças, mas ela não tem o mesmo entendimento que uma criança que não tem a paralisia cerebral, né? Então ela tem o seu cognitivo afetado, ela tem a sua coordenação motora afetada. Então, e isso não é o ciclo natural, né? Eu tenho um filho de 3 anos que eu já tô achando que tá indo rápido demais, cara. Meu Deus, eu olhava para ele só há 2 anos atrás ele era um bebezinho, cara, de colo, e agora ele já tá falando tudo, já tá subindo as paredes, é muito inteligente, né? Esses dias ele pegou meu celular e começou a gravar, cara, igual ele vê nos programinhos de YouTube. Oi, pessoal, eu sou o Éden, esse aqui é o Petúquio, que é a calopsita que ele ganhou. E assim, cara, realmente permanecer para sempre estagnado não é o natural. Eu, como pai, eu estou investindo tudo o que eu tenho de finanças, de tempo, para quê? Para ver a minha filha evoluindo. Por mais que a medicina diga assim, cara, a Laila não tem chance de alcançar determinadas coisas. Eu, pela fé, acessando os recursos que Deus me dá através da medicina, a gente está evoluindo. Cara, e toda vez que a Laila faz algo diferente, cara, meu coração se enche de alegria. Porque eu vejo que meu coração que é mau, de homem mau, ele consegue se alegrar com a evolução da minha filha. Eu também percebo que o coração de Deus pode se alegrar. E se alegra com certeza com a nossa evolução, né? A Laila, ela é perfeita por dentro,
Ela é como se fosse um anjo, cara. Ela é totalmente inocente, nunca cometeu um pecado sequer na vida, né? E por fora ela precisa de ajuda, né? Ela precisa de ajuda para comer, para se vestir, para tomar banho, para ir à escola. Tudo ela precisa de ajuda. Ela é totalmente dependente. Então eu costumo fazer essa relação de que eu, por fora, sou perfeito, né? Tirando essa parte da barriga. Mas eu sou perfeito, cara. Eu consigo andar, eu consigo falar, eu consigo me relacionar, eu consigo aprender. Agora por dentro é como se eu fosse a Laila. Carente, Eu preciso da ajuda do Espírito Santo, eu preciso da ajuda da igreja local, de amigos como você, de pastores, de conselho, da Bíblia. Eu preciso, cara, desenvolver. Porque quando eu desenvolvo, eu alegro o coração do meu pai. É isso aí. É. É isso aí. Deus se alegra, não é, com o nosso progresso. Exatamente. Com o nosso progresso, a nossa evolução, poderíamos dizer assim. E eu acho muito lindo como Deus, ele quer que a gente cresça para que ele possa confiar a nós determinadas coisas, como você falou no começo desse podcast, né? Adão é um cara que Deus descia das alturas, conversava com ele e ele tinha a responsabilidade de nomear as coisas e nós temos essa responsabilidade que Deus colocou em nós de governar junto com ele. Eu gostei muito do que você falou. E às vezes nós queremos ficar para sempre no banco do passageiro, né? Sim. Olhando aquela pessoa mais madura fazer as coisas, mas chega uma hora que você tem que dirigir. Uma coisa que eu vi o Douglas Gonçalves falando esses dias atrás e que eu tenho pensado sobre isso. Estive lá com eles numa conferência Lidere como Jesus. E a conferência teve uma ênfase muito grande, chamando de Jesus. Está muito parecido com Jesus hoje. Acho que é essa luz que está brilhando. Essa luz, estou iluminado hoje. Que a igreja hoje brasileira está dando muita ênfase em deixar as pessoas confortáveis na igreja local. Então, um culto que agrade as pessoas, o som que agrade as pessoas, uma programação que agrade as pessoas. Não que seja errado você fazer esse lugar confortável, né? Mas um lugar onde você não empurra a pessoa para o seu crescimento, né? Onde Deus seja o centro da vida dela, onde ela entenda que ela precisa viver e amar a Deus com tudo que ela tem, né? O que você observa hoje, Dario? Você acha que a igreja contemporânea ela está fazendo realmente isso? Ela está mimando demais as pessoas? Daniel, lamentavelmente eu concordo com essa declaração do Douglas, não é? O apóstolo Paulo aos Gálatas disse que se alguém trazer ou anunciar outro evangelho, a gente não ouça esse outro evangelho, o qual é anátema, não é? Uhum. E eu vejo com tristeza que está sendo pregado outro evangelho, onde o homem passa a ser o centro, não é? Como você colocou, não tem problema a gente se preocupar em ter um ambiente adequado para receber as pessoas, não é? Mas as pessoas não podem ser o centro, não é? Uhum. O evangelho do reino de Deus tem Cristo como centro, não é? Então, às vezes, estamos muito preocupados com que as pessoas se sintam bem, mas não preparamos um lugar para que ele se sinta bem, por assim dizer. Ele, Deus, não é? É o lugar onde a sua presença seja manifesta, não é? Então, hoje, o evangelho como que afrouxou algumas, diríamos, não exigências, mas está como mais light. Sim. Não é? E as pessoas, os líderes trabalham para manter a pessoa contente, não é? Ela se sinta bem no ambiente no qual ela está. Então, eu pessoalmente não acredito que precisamos conjugar essas duas coisas, não é? Ambientes agradáveis também, mas não negociando os princípios elementares do evangelho. Verdade. Cara, o evangelho, ele vai te fazer apaixonado por Jesus, com certeza. Vai ter horas que Jesus vai te mimar, te abraçar, mas é impossível o evangelho não te constranger e não te confrontar. E não te jogar, cara, para mudança de vida, né? Eu vi o Cláudio Duarte falando uma coisa interessante. Ele disse assim, ó, o relacionamento seu com Deus é assim. Você é imperfeito e Deus é perfeito.
uma dessas pessoas vai ter que mudar. Quem você acha que vai mudar? Né? Deus não vai mudar, você vai mudar. Né? Você vai sofrer mudanças, e a gente está muito acostumado realmente a ser o centro da coisa. Mas a minha oração para todo mundo que está nos ouvindo aqui hoje, nos vendo também, é que você se permita ser esse cara que está crescendo, evoluindo, dando prazer ao coração do Pai, né? Que você ame a palavra de Deus, que você ame a presença de Deus e que você continue crescendo, porque você nasceu para isso, para alegrar o coração do Pai. Deus te abençoe. Dario, suas considerações finais aí. É um momento muito agradável, não é? Daniel, conversando acerca desse tema tão importantíssimo que é maturidade. Então eu gostaria de desafiar todos aqueles que nos estão ouvindo que possam se submeter ao processo, fechar etapas, cumprir os ciclos, para que possamos juntos ser alavancados a uma próxima etapa e possamos corresponder à expectativa de Deus. Amém. Isso aí. Compartilhe esse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal também, esse é um conteúdo relevante para muitas pessoas e quando você compartilha, você está nos ajudando a chegar mais longe e ajudando também o YouTube a perceber a relevância desse novo canal aqui, tá bom? Deus abençoe vocês, estamos juntos.